A parte final da aula passada, a gente falou sobre aquele texto onde Moisés pergunta, né, a Deus como ele se apresentaria, né, como ele apresentaria aquele que, no caso, o enviou, né, se eles perguntassem, mas quem te enviou, né, em nome de quem, enfim. E aí Moisés, o Senhor diz para ele, né, eu sou o que sou, né, o eu sou. E foi muito poderoso isso, né, porque acabou que isso gerou algo em nós que foi tema também ao longo da semana, nas reuniões que passamos, inclusive até no encontro com os pastores. Enfim, essa palavra foi gerando algo em nós, né? E aquilo que eu sempre digo, não é um tema pelo tema, né? Não é só uma cartilha, né, que está sendo falada, porque se você instrui apenas com o ensino, tem coisas que passam, né? Mas quando você percebe que Deus encaminha algo para ser dito, parece que é uma coisa que é vivo, né? Para aquele momento, para aquela realidade, para aquela estação, para aquele grupo de pessoas, para aquela geografia, naquele tempo. E isso para mim é que é gratificante, porque a palavra vai gerando vida, né? E nós fizemos um paralelo o texto lá de Moisés na sarça, né? A gente fez um paralelo com Mateus 28, né? Que é o Ide, né? É o Senhor falando que estaria, né? Você falou, pode ir, né? Me foi dada autoridade, então vão e eu estarei convosco. E lemos também o texto lá de Salmo 144, né? Que o mar, né, reconhece quando o povo se aproxima, né? A criação reconhecendo a presença, a natureza de Deus, e então ela se sujeita, né, ao que Deus estava fazendo, estava promovendo, enfim. E foi precioso. Então vamos dar continuidade aqui. Uma coisa que eu queria falar, antes de entrar no assunto em si, por mais que a gente esteja falando sobre, principalmente, né, oração coletiva, a oração, a igreja orando como um só, parece que tem temas que não tem muito a ver, né? Você fala assim, mas por que isso tem a ver em si, enfim, com a oração? Mas o que eu entendo? Quanto mais a gente conhece a palavra, né? Quanto mais a gente conhece o plano eterno de Deus, né? Quanto mais a gente aprende a usar, né, a palavra como uma arma espiritual, mais a nossa oração se torna eficaz, se torna legítima, e mais ainda nos tornaremos uma ferramenta de Deus para a transformação, para a salvação das pessoas, para libertar cativos, dar vista aos cegos, enfim. Então, aprender a palavra, aprender sobre a vontade, o plano eterno, sobre tantas outras coisas que a gente está abrangendo aqui, mesmo que pareça não ter a ver com o assunto, mas tudo isso vai equipando a gente, vai desenvolvendo a gente porque não é o método de oração em si, mas tem mais a ver com quem está orando, né? Com aquilo que se entende a respeito da oração, aquilo que se entende a respeito da palavra. Então, era isso que eu queria deixar bem claro, porque, né, tem hora que a gente vai para um assunto e volta, mas todos eles têm a ver, porque ele vai edificando em nós a palavra, né? Cristo vai crescendo. O propósito é esse, que Efésios 4, né, Paulo fala que até que Cristo seja formado em vós, né? Então a palavra tem que ir ganhando forma dentro de nós, e eu percebo que o Senhor vai está nos conduzindo e nos instruindo aí por meio dessa palavra, por meio das coisas que o Senhor está comunicando. E não significa que nós temos um método da oração que vai aprendendo, não, mas por meio do conhecimento de Cristo, a autoridade vai crescendo. Então não é como ora apenas, né? Mas se a oração tem autoridade ou não. Não é só o jeito de orar, mas é o quanto poder há, né, nessa igreja que está praticando a oração coletiva. Então, oração por oração, todo mundo sabe que todo cristão sabe que precisa orar. Mas eu percebo que é um nível que o Senhor está nos aprofundando, né, para que essa oração seja baseada na vontade do Senhor, que é um dos pilares daquilo que a gente está falando. Então vamos seguir. Abre comigo
São dois textos. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Aí alguém pode ler, Juninho? 1 Pedro 1, do 18 ao 20. E alguém pode ler, Vini, o Apocalipse 13, o 7 e o 8. Pedro 1, versículo 18 e o 20. Vou falar um pouco sobre a obra de Cristo, né? Que foi consumada na cruz, o quanto a clareza e a convicção a respeito da obra consumada na cruz, o quanto esse entendimento, né? O entendimento da obra consumada na cruz empodera a igreja, ensina a igreja a orar e se posicionar, né? Então, vamos lá. Alguém pode ler? Pedro? Yes. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Tem uma ênfase aí muito preciosa, que ele diz antes da fundação do mundo. Não vou me aprofundar nesse tema porque não é o caso agora, mas eu queria que se desse a ênfase a isso. Ele está falando, né, que fomos resgatados do nosso procedimento enganoso, mas pelo sangue de Cristo, um cordeiro sem defeito, sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Lê Apocalipse 13, 7 e 8. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Mais uma vez a palavra está trazendo ênfase a respeito da obra consumada de Cristo antes mesmo da fundação do mundo. O que isso significa? Que o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Essa é a ênfase que eu quero trazer para a gente não aprofundar especificamente nisso, mas é mais para trazer esse sentido, que o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Deus, que é eterno, ele já tinha preparado a sua obra de redenção para trazer salvação aos homens. Então o pecado não foi um acidente, né, no meio. O Senhor já sabia. O Senhor não vive quando ele fala antes da fundação do mundo, ele está falando antes de existir o tempo, né? Antes de existir o tempo para nós, esse tempo, essa ordem de tempo. O Senhor, que é eterno, já sabia que isso aconteceria. Então, o que ele está dizendo? Que antes mesmo das coisas serem criadas, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor, por ser eterno e saber todas as coisas, ele já preparou essa obra. O Senhor já preparou a redenção para o homem. Então, a obra da cruz foi esse plano de Deus para resgatar o homem dos poderes das trevas, né? Essa ênfase de que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo é o Senhor, não é apenas o plano da salvação, o plano para levar à eternidade, sim, mas eu gosto de trazer essa ênfase, que tem muito a ver com o que a gente está falando, que na verdade era um plano para resgatar o homem dos poderes das trevas. Porque a gente tem essa ideia da salvação, mas, o que eu posso dizer? O Senhor nos salvou, beleza, mas salvou do quê, né? Então, é essa ênfase que eu acho que é importante a gente entender. É que antes da fundação do mundo, o Senhor tinha criado um plano que nos livraria dos poderes das trevas. Ou seja, por causa do pecado, o homem entregou o domínio a Satanás, isso prendeu o homem na morte eterna. Enfim, foi desse
desses poderes das trevas que o Senhor preparou esse plano para trazer, para resgatar o homem. Então, por meio da obra da cruz, o Senhor nos deu a oportunidade de nascermos de novo e viver uma vida guiada por seu Espírito. Ok? Então, essa primeira parte aqui eu quero dar essa ênfase, que tudo que Jesus fez na cruz, todo o plano, toda a ideia não foi um acaso, não foi uma surpresa na história. É deixar essa ênfase muito, muito clara, de que o Senhor já tinha preparado tudo antes da fundação do mundo. É por isso que a gente olha para homens como Davi e tantos outros profetas que já anunciavam Cristo, antes mesmo de ele vir em carne, né? Antes mesmo de Jesus nascer ali no ventre da sua mãe, eles já anunciavam, eles já tinham essa... eram homens que eram além do tempo, né? Homens que estavam à frente do tempo, homens que tinham uma consciência, né? A palavra fala que a respeito... Quando a palavra fala, né, para Moisés, que eu tanto falo isso, Moisés, aquilo que Moisés viu, né? Moisés que viu o tabernáculo de Deus lá. Então foram homens que viveram experiências com o Senhor, além do tempo natural, né? Viram o próprio João que viu o futuro, né? Que viu como as coisas vão terminar, que escreveu o livro de Apocalipse, enfim. Então esses homens eles já tinham essa, né? Você vê Isaías escrevendo sobre a crucificação, você vê tantos outros profetas anunciando já Cristo. Abre comigo aí, anota, são 4 textos agora, eu quero que vocês anotem. João 12, 31. João 12, 31. 1 João 3, 8. Hebreus 2, 14. Colossenses 2, 15. João 12, 31. 1 João 3, 8. Hebreus 2, 14. Colossenses 2, 15. Agora esses 4 textos eu quero dar ênfase a respeito do como a cruz subjugou a autoridade de Satanás. Ok? São esses textos que vão dar essa ênfase de como que a morte de Jesus na cruz cumpriu essa vontade do Senhor, esse plano que já estava estabelecido antes da fundação do mundo, de destruir com as forças das trevas, ou seja, tirar da mão de Satanás o poder e, enfim, a chave da morte, né? Eu separei só os versículos específicos para você ver como que eles repetem a mesma ênfase. O João 12, 31 diz assim: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora seu príncipe será expulso. Olha só, qual que é a ênfase aqui? A ênfase de, por meio da cruz de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, Satanás perdendo o seu trono, Satanás perdendo o seu lugar, o seu reinado. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Beleza. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Ok? Vamos construindo essa ideia. Primeiro falamos da ênfase, né, de que Deus já tinha preparado as coisas antes da fundação do mundo. Agora estamos falando da manifestação de Cristo, a sua morte, o que ela está promovendo. Ele falou assim, para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Está apresentando Jesus como aquele que venceu. Hebreus 2, 14. Cadê? Aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Colossenses 2,15.
Tá, o 14 fala, né? É bem conhecido. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados, olha só, despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu gosto desse aqui porque, assim, ele meio que ele dá aquela escrachada no diabo mesmo, né? Ele usa um termo mais, assim, muito mais claro e literal do que aconteceu. Ele falou, cara, despojando os principados e potestades, expondo eles ao desprezo, publicamente. Ou seja, aqui está falando da vitória de Cristo na cruz e do lugar de autoridade ao qual Deus o estabelece. Aí você faz a pergunta, mas como, cara? Como que eu vou declarar vitória para um cara que foi morto na cruz, né? Por isso que a ênfase da igreja é a consciência, a fé e uma convicção, uma revelação do que é espiritual, não do que é apenas carnal. Porque, olhando naturalmente, os caras podem olhar para Jesus e falar, pô, perdeu, né? Não deu muito certo. Mas a Bíblia está dizendo totalmente o contrário, que aquela foi a obra que o Pai estabeleceu antes da cruz para que ele se tornasse vencedor. Então, a morte de Jesus também não foi, assim como o pecado no jardim não foi um acaso que surpreendeu Deus. Não, porque a Bíblia diz que já estava preparado antes da fundação do mundo. A cruz, a morte de Jesus na cruz também não foi algo que pegou Deus de surpresa. Foi algo já premeditado pelo Pai, ao qual traria vitória sobre a morte, sobre o inferno, e iria fazer isso aqui que ele está dizendo. Expondo ao desprezo, publicamente, principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Olha que literal, é muito claro. O triunfo de Jesus foi aonde? No lugar onde para os homens é o lugar da perca, né? Tipo, pô, na cruz perdeu. Não, a Bíblia diz que ali ele venceu. É por isso que Jesus diz, quer ser meu discípulo? Tome a cruz e siga-me. Jesus está dizendo, cara, naturalmente, diante dos homens, pô, você pode se tornar um perdedor. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, pô, esse cara, né? Mas Jesus está dizendo, façam como eu. É a cruz que me autorizou a vencer. Foi por meio da cruz que eu triunfei sobre principados e potestades. Então, assim, é a mesma forma, é assim que vocês vão triunfar também. A gente é que caiu no conto, né, do evangelho que a gente triunfa quando conquista coisas naturais, né? Esse é o equívoco dos nossos dias. Oi? Conto do vigário. Esse é a contradição do evangelho moderno, né? Esse evangelho com a ênfase na prosperidade, com a ênfase na vitória, na bênção, no ego, é isso mesmo. Essa ideia de que qual é o triunfo do ser humano? É quando as coisas dão certo. E a Bíblia é totalmente contraditória. Por isso que Jesus disse, vocês pegam a cruz e me sigam, porque ali é o lugar da vitória de vocês. É ali que vocês triunfam. Então é meio que uma escolha, né? A igreja quer triunfar onde? Né? E a igreja moderna quer triunfar sobre as coisas do mundo. A gente quer triunfar... A gente quer fazer uma obra que é de Cristo, né? A gente quer fazer uma obra que ele vai fazer quando ele retornar. A gente quer, de certa forma, nós vamos dominar, nós vamos resolver, nós vamos tornar o mundo um mundo melhor, né? A gente está indo meio que na contramão. E Jesus falou assim, não, a vitória que vocês precisam não é a vitória sobre as coisas naturais, é uma vitória sobre principados e potestades. Eu tenho essa vitória. Se vocês me seguirem com a cruz, é nesse lugar que vocês expõem ao desprezo, publicamente, principados e potestades. Então, Cristo venceu os poderes de Satanás, trazendo salvação ao que crê nele. Então, pela cruz, Satanás foi destronado, reduzindo sua autoridade, pois aquele que está com Jesus vence o mundo e está seguro. João 16, 33 diz aqui, o que diz ali? Eu venci o mundo. Você conhece? Lembra desse texto? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu... João 16, 33. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão... obrigado. Tem pessoas que completam esse texto. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer, eu venci o mundo, vós também vencereis. Vocês já ouviram alguém dizer isso?
completar o texto. Vocês viram que não está isso no texto, né? Sim, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vós também vencereis, né? Tem muita gente que completa esse texto dessa forma. É claro que é uma verdade, mas não está escrito dessa forma. Pode ser, mas qual é a diferença? A diferença é que a gente pode cair no erro de achar que a gente pode vencer o mundo. Mas o texto para quando Jesus diz, eu venci o mundo. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra, Gessé? É a gente cair no conto de que por meio das coisas que a gente faz, ou do poder ou da força que a gente acha que tem, a gente também consegue vencer. Tipo, vocês também vão vencer. Tipo, ó, eu sou um exemplo, tá vendo? Ó, eu consegui vencer, agora, né? Se vocês fizerem tudo direitinho, vocês vencem também. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando assim, ó, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ponto final. O que isso significa? Jesus está nos fazendo um convite para estar nele, estar com ele. Ou seja, fazer parte de uma vitória que ele conquistou. Não significa que nós vamos conquistar a vitória de uma outra forma. Por isso que Jesus diz naquele texto, João 15, sem mim, nada podeis fazer. Esse é o sentido. O sentido é que a morte, nós não podemos vencer a morte. A gente não pode vencer o inferno. A gente não pode vencer essas coisas. Quem vence é o Senhor. Ou seja, ele já venceu. Essa ideia de que Cristo já venceu é um convite para que a gente esteja nele, para que a gente ande com ele, para que a gente faça as obras do Senhor, para que a gente creia no Senhor. Por isso que sempre volta ao texto da fé, que sem fé é impossível. Sem fé não tem como agradar ao Senhor. Então, é um equívoco a gente querer trabalhar ou desenvolver uma forma de cristianismo ou de vida que nos torna homens vitoriosos sobre as coisas desse mundo. É aí, cara, que sutilmente a gente começa a perder a liderança do Espírito. É aí que sutilmente a gente começa a viver uma vida paralela ao Evangelho de Cristo. Porque daí Jesus começa a se tornar o nosso filósofo, né? É o cara que dá bons conselhos, o cara que fez boas obras, né? Deus é amor. Começa a cair naquela coisa mais a história de Jesus do que o próprio Espírito em nós, do que a liderança do Espírito Santo e a dependência do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo, cara, não adianta vocês querem enfrentar essas coisas, porque vocês são seres humanos, vocês já perderam lá no jardim. Mas eu venci. Então, ou seja, estejam em mim. Vocês precisam de mim. Vocês só vão triunfar sobre essas coisas se estiverem em mim, porque eu triunfei. Então essa batalha que a gente tanto fala, né? Essa batalha espiritual, essa guerra, esse enfrentamento contra principados e potestades, ele não está baseado naquilo que a gente faz, mas está baseado no lugar que a gente está. Por que, Senhor? Como assim no lugar? Porque Cristo, quando na cruz triunfou sobre principados e potestades, a palavra diz que ele foi elevado a esse lugar. Ali, onde principados e potestades estão, o Senhor está entronizado, ou seja, o Senhor está acima deles. O Senhor venceu sobre eles. Então, a nossa vitória, as coisas que nós vamos desenvolver, os nossos avanços como igreja, as nossas conquistas como igreja na terra, não estão baseados nas coisas que nós fazemos, mas é no lugar que estamos. Porque aqui a gente pode trabalhar, e a gente pode perder alguma coisa. Podemos perder aqui, perder ali, perder aqui. Se a nossa ênfase estiver nisso, nos frustraremos. Porque, cara, querendo ou não, a gente vai perder toda hora. Alguma coisa vai acontecer, né? São as aflições do tempo presente. Isso não tem como fugir. Isso é para todo mundo. Mas por que a vitória está no lugar? Porque não sou eu que venço. Eu apenas subo, a gente apenas vai e se movimenta no lugar onde Cristo está estabelecido. Ou seja, a gente só fica do lado dele. A gente só está junto com ele numa guerra que ele já venceu. Então, cara, isso vai demandar para nós muita fé. Porque a primeira coisa que a gente faz mediante a isso não é fazer muita coisa. A gente começa a parar de fazer coisa. A gente diminui as nossas ações. A gente diminui muito da força do nosso próprio pensamento, da força do braço, de fazer coisas que a gente achava que nos tornavam vencedores. Não, então a vitória que nós precisamos, ela já existe. Porque ela está numa pessoa, a vitória é Cristo, a vitória está em Cristo. Ele foi elevado a esse lugar. Ele está sobre principados e potestades. Ele foi entronizado por causa da cruz. Então, o convite de nós irmos até o Senhor é por causa disso. É porque estando nele, também vencemos sobre todas essas coisas. Mesmo que, por um breve tempo, sejamos afligidos.
mesmo que, acho que é 1 Pedro fala isso, mesmo que por um breve tempo passaremos por aflições, mesmo que por um breve tempo, porque, cara, para nós, o tempo é uma coisa, Deus é eterno, Deus não está no nosso relógio, Deus é eterno, Deus está na eternidade. Então, para nós, isso aqui é um espaço de tempo, é uma janela dentro da eternidade. Então, para nós, se a gente não tiver essa consciência eterna, não tiver consciência da vida eterna, se a gente não tiver consciência do que Cristo fez, a gente vai querer, cara, então vamos aproveitar ao máximo essa vida que a gente tem aqui, né, fazendo as coisas da forma que a gente acha que tem que ser feito. A gente comete 2 equívocos. Ou chuta o balde e fala assim, não, eu vou curtir a vida mesmo para aproveitar, porque a vida é curta. Ou a gente vai para o outro extremo e fala assim, cara, Deus não deu só essa vida, então a gente tem que viver ela com excelência, a gente tem que fazer... Não é isso. A vitória que Cristo conquistou, cara, ela vai além desse tempo. Porque ela nos conquistou. O que o Senhor nos conquistou? A salvação. E a salvação é o quê? Cara, é a ressurreição dos mortos, cara, é a eternidade. Então, a gente precisa entender aonde... Por que eu estou falando de coisas tão simples, né? Por fundamentos tão básicos do Evangelho que a gente aprendeu, ou deveria aprender e saber. Por quê? Porque isso nos dá autoridade, nos dá só conhecimento. Entender isso aqui, cara, não é só ter uma cartilha... quando eu fui salvo, eu aprendi o que foi a obra da cruz. Não é mais do que isso. Isso aqui, ter revelação e fé nisso aqui, isso nos coloca no lugar de autoridade, junto com o Senhor. Isso empodera a igreja. O propósito da igreja é ter poder. Irmãos, o propósito da igreja é ter poder. Não é o poder sobre carne e sangue, é sobre principado e potestade. E a igreja não tem como gerar poder em principado e potestade, coisa nenhuma. A gente afeta emoções e sentimentos, mas o poder de espírito destrona fortalezas, é o que temos falado nas últimas semanas. Então, por que você parece estar voltando lá na escola dominical quando eu era criança? Porque a gente precisa entender que isso aqui, cara, caindo com revelação diante de nós, traz poder para a igreja poder fluir. Então, eu sempre falo, tenho falado nessas últimas semanas, nós estamos diante de uma escolha, né? Estamos diante de parece que 2 caminhos, né? O que a gente quer fazer com o Cristo que está em nós, o que nós queremos fazer com a verdade que está em nós, o que nós queremos fazer com a oportunidade de congregar, de ser igreja, aonde queremos chegar. Se é naquilo que vai nos beneficiar, ou se é renunciarmos àquilo que pode nos beneficiar para ser em favor da missão que Deus está fazendo na Terra. Eu falo, para o que nós precisamos, já está bom. Mas para entrarmos no que a Bíblia diz que a igreja é, então nós vamos precisar rever muita coisa, destruir muita coisa em nós para construir novamente, para sermos uma igreja que coopera com a missão de Deus. Amém? Então, como é que um cara que venceu o mundo foi derrotado? Então essa é a pergunta que nós temos que fazer. Essa é a consciência que nós temos que ter. Cara, como é que... Poxa, mas Cristo sofreu aquilo tudo e a vez que ele venceu. Parece que a gente está querendo inverter a jogada, né? Parece que Cristo venceu aquelas coisas para que nós pudéssemos ter uma boa vida. Não foi para isso que ele nos conquistou. Ter uma boa vida não é um problema, não é o pecado. Mas não é a ênfase da morte dele. A morte dele foi para o resgate, o homem das trevas, e foi para que pudéssemos vencer com ele sobre todas essas coisas. Amém? Então a ressurreição dos mortos para uma vida... Como que alguém que foi crucificado então pode ter vencido? Que vitória é essa, né? Que vitória é essa que ele conquistou perdendo dessa forma? Ele conquistou para nós a ressurreição dos mortos, para uma vida que seja eterna. Essa é a vitória que Jesus conquistou. Na cruz, Jesus venceu, ele derrotou a morte eterna, que é promovida por meio do pecado. Então, assim, a gente consegue, por meio do esforço, do trabalho, por meio de, vários mecanismos humanos, a gente consegue vencer muitas coisas no campo da alma, da carne, consegue, né? A gente sabe disso. Eu falo muito, o poder da mente, e a gente sabe que isso é uma verdade. Se você bota na tua cabeça uma coisa, cara, eu vou determinar aqui, mano, eu vou me tornar determinado, focado para mim fazer tal coisa, eu vou aprender a fazer tal coisa.
Cara, se você botar em prática, mano, você vai. Na nossa vida a gente já provou disso várias vezes. Todo dia, na verdade, a gente faz isso. Mesmo que seja em coisas pequenas, a gente faz. Em uma esfera maior, outra coisa pequena, né? Você fala, não, cara, hoje, quando eu acabar isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Às vezes é pequenininho sim, mas você botou na cabeça, tu faz. Outro, você, cara, não, eu vou fazer uma faculdade de tal coisa e vou viajar para tal lugar e lá eu vou ser bem sucedido. O cara vai, se esforça a vida toda. Ele consegue. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de alcançar essas coisas naturais. Mas como é que a gente poderia alcançar a salvação eterna? Como é que a gente poderia alcançar, por exemplo, assim, eu morri e depois vou ressuscitar para viver eternamente? Cara, pode ter força do pensamento, pode ser o que for. O ser humano não consegue isso. É isso que Jesus conquistou para nós. Só que não sei se você percebe, mas isso foi roubado da igreja. Essa essência foi roubada da igreja. Parece que já não é uma grande coisa, né? Tipo assim, parece que foi cegado o nosso entendimento. Não sei se você percebe isso, mas foi tirado um pouco daquela ênfase, né? Caramba, mano, salvação eterna. Parece que não tem mais aquele brilho, né? Aquela coisa assim. Bom seria a gente conquistar uma coisa aqui, né? Tipo assim, umas coisas legais aqui. Isso parece que nos empolga mais. Então, foi roubado, parece, isso do nosso coração. Essa empolgação, essa revelação, esse entusiasmo pela salvação eterna, né? Que é uma coisa que a gente jamais conseguiria fazer. Aí foi Cristo, foi lá e conseguiu. Conquistou isso para nós. Então, agora está se construindo um tipo de evangelho que ensina a gente, encoraja a gente e nos dá um monte de ferramenta para conquistar coisas naturais. Eu falo, cara, eu não preciso estar nem na igreja para conquistar coisas naturais. Olha para o teu vizinho, que não serve a Deus. Olha para alguém da tua família que não serve a Deus, bem-sucedido, que conquistou um monte de coisa. O que explica? Né? Porque ele está no campo natural. E no campo natural, meu amigo, a gente tem capacidade para muita coisa. Mas isso aqui a gente não consegue. Vencer principado, potestade, exército de Satanás, o império das trevas. Não, a gente não pode. Cristo conseguiu. Então, o que esse eu venci o mundo quer dizer? Que nós venceremos também se estivermos com Ele. Nós venceremos também se estivermos nele. Então eu vejo o Senhor trazendo de volta, pouco a pouco, para nós, a consciência dessa realidade espiritual. A consciência desse embate espiritual. A consciência das coisas espirituais. A igreja deveria enfatizar muito mais essa realidade espiritual. A igreja deveria entender a sua importância e a sua responsabilidade nas regiões celestiais. Foi ali que o Senhor colocou a igreja. Tem um texto que fala exatamente sobre isso, 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória eterno que pesa mais do que todos eles. Assim, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E fala exatamente sobre essa... 4:16, né? 4:16 ao 18. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre essas linhas de teologia que torcem a palavra apenas transitória aqui, né? E quando a gente pensa nessa realidade de ter só vitória aqui, a gente reduz a vitória eterna. Por quê? Porque eu estou forçando apenas para ganhar aqui e acabo me esquecendo de que existe um peso de glória maior que há de ser revelado e está na eternidade. Então, é realmente e é muito louco, porque isso tem aumentado de uma forma tão exponencial, né? Parece que é um efeito de multiplicação crescendo esse nível de... essa linha, né? É o evangelho humanista. Então. Humanista. Gente, a gente tem que se atentar. Isso já está entre nós. A gente tem que parar com aquela ideia, não, isso vai acontecer, porque tem... Não, isso já está entre nós. Isso está dentro do meu coração e do teu. Isso já está na nossa mente. E não estou falando dos outros, estou falando de nós mesmo. Isso já está em nós. Esse evangelho humanista já está no nosso coração. Isso se espalha igual, meu amigo, igual... Nas músicas que a gente canta, né, cara? Isso. Nas canções que a gente canta, que é uma forma de a gente ver a cultura que a gente está cantando. Então, as músicas que a gente canta já estão falando disso. A gente está sendo doutrinado o tempo todo por esse evangelho humanista, por, tipo assim, tirando a espiritualidade, né? Tirando a glória eterna, tirando
a realidade espiritual, tirando aquilo que realmente Jesus fez, a obra da cruz, a obra consumada na cruz, tipo assim, foi perdendo valor no nosso coração. Mano, o evangelho, esse evangelho humanista, ele já está em nós. Por isso, a gente tem que lutar contra isso. Jesus ele deu uma dica para isso para os apóstolos, os discípulos, quando ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Ele fala, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque ele está dizendo, cara, é só um pouquinho desses ensinos, ele já estraga tudo, velho. Eu não preciso de muita coisa. É só ouvir um pouquinho disso aqui, cara. Eu falei esses dias atrás uma coisa assim. Acho que eu falei aqui. O evangelho de Jesus, ele é pesado. Por que ele é ruim de ouvir? Por que essas verdades... Porque ele é contrário ao que o nosso coração deseja. O oposto é verdade. Por que a gente gosta tanto de ouvir sobre essas outras coisas? Porque é o que o nosso coração quer. Então a nossa carne aceita muito bem esse tipo de mensagem, porque empodera a carne. Mas o nosso trabalho é rejeitar a carne. O nosso trabalho é fazer a carne literalmente morrer de fome, né? A alma morrer de fome. Alimentar o quê? O espírito. O espírito só pode ser fortalecido se alimentar ele. Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio das coisas que a gente já sabe. Agora, a alma, ela se alimenta por meio dessas palavras doces, porque é tudo que ela quer ouvir. Tudo que a gente gostaria de ouvir é alguém que explicasse para nós que a palavra não é igual isso que o GC fala. É um pouco... Tudo que a nossa carne quer, a minha também quer, irmão. Eu saio daqui, todo culto eu saio daqui derrotado, com vontade de... Porque não é gostoso para mim falar. Imagina para vocês ouvir, né? Não é gostoso, não é porque a carne não quer isso. Eu saio daqui, o diabo me pega ali na rua, ele fala assim, rapaz, se tu pregasse um pouquinho diferente ia dar melhor, os irmãos iam gostar mais da igreja. É assim, gente, o espírito desse mundo tá aí, rondando nossa cabeça, nosso coração, porque ele quer cegar o nosso entendimento a respeito da verdade de Cristo. Enquanto a gente não assumir que a gente já está seduzido por esse espírito, nós vamos ficar se enganando o resto da vida. E não vamos cair... Cara, quem não confessa, não se arrepende. Quem não reconhece, não se arrepende. Quem não se arrepende, meu amigo, já era. Já está enredado pelo espírito desse mundo. Nós precisamos de um batismo de revelação. Nós precisamos de um batismo de consciência. Nós precisamos de um batismo de vergonha na cara mesmo, né? De falar assim, cara, não, eu preciso assumir que eu não vivo esse evangelho que Jesus ensinou. Já precisamos do Espírito. Cara, a igreja precisa se converter. Porque a gente já foi seduzido. É só olhar o nosso estilo de vida. Onde a gente gasta nosso tempo, nosso coração, nossas palavras, né? As palavras que saem da nossa boca, nossa mente. É só a gente olhar por... Cara, o tempo todo nosso estilo de vida está dando ênfase daquilo que governa sobre nós. Então, assim, nós precisamos desse batismo, cara. O batismo de arrependimento. Dizer assim, não, é verdade, cara. Eu já vivo dominado por isso. Essas coisas que dominam o meu coração. São essas coisas que... Nisso que você falou do batismo de arrependimento, pode entrar o que João Batista fala, né? Arrependam-se, rasgam vivos, daí ele está por vir, né? Então, tipo assim, se a gente pega esse contexto, João Batista já viu o Evangelho dizendo a respeito do que Jesus estava vindo fazer, etc. Então, né? Tipo assim, o Evangelho de João Batista é o que falta nos dias de hoje, né? Nesse sentido, né? É isso aí. Então, quando Jesus falou, eu venci o mundo, Jesus está dizendo, gente, vocês não podem fazer isso sozinho. Vocês têm força para fazer um monte de coisa. Vocês têm força para conquistar muita coisa nessa vida. Agora, sobre essas coisas você não pode. Então, Jesus está dizendo, eu venci. Eu venci, então estejam em mim. Então, quem venceu não foi nós. A gente não consegue. Apocalipse 12:11. Aqui traz mais claro que vitória é essa, né? Qual a ênfase dessa vitória que o Senhor conquistou. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. No versículo 10 ele fala assim, ó, então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha aí. Venceram por causa de quem? Sangue do Cordeiro. Presta atenção nisso aqui. E por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Cara, isso aqui é o evangelho de Jesus. Ele está dizendo que mesmo em face da morte, ou seja, os irmãos perseguidos que foram decapitados, os irmãos que foram, enfim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Espera aí, cara, se ele está dizendo que os caras, esses irmãos, eles venceram o acusador, venceram o espírito desse mundo, não amando a própria vida, então, o que é o contrário disso? Como que o espírito desse mundo como que a gente vai fazer parte dessa obediência ao espírito desse mundo? Amando a própria vida. Olha que louco. Como que eles venceram o acusador? De que forma? Não amando a própria vida. Cara, que evangelho é esse que ensina a gente a amar a própria vida? E é claro, né, gente? Eu não preciso explicar isso de forma tão básica, né? Não estou falando de, não, então, né? Dane-se para a vida, não é isso, né? Mas aqui ele está falando do governo de si mesmo, né? Ele está falando, cara, tipo assim, por causa do Senhor, tanto que ele diz aqui, ó, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, diante da oportunidade, cara, de negar o Senhor, sua vontade, negar o seu plano, negar a sua obra, negar o evangelho, cara, os caras escolheram o Senhor, não amaram a própria vida. Por quê? Qual era a ênfase deles? A vida eterna. Qual era a ênfase deles? Que vitória é essa? Quando eles olham para Jesus, que vitória é essa que eles veem que Jesus venceu? Jesus não venceu. Se Jesus tivesse morrido na cruz para dar uma boa vida, então os caras iam amar a própria vida a ponto de, cara, não, peraí, agora, né? Não, a ênfase deles estava na vitória de Jesus na cruz. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, eles olham para Jesus na cruz e falam, cara, aquilo foi para nos dar a eternidade. Então não tem problema a gente perder a vida aqui. O que é a eternidade diante de 70, 80, 90 anos? Então eles tinham essa consciência. Cara, o poder final, o alvo de Satanás é a morte eterna, por meio de uma vida de pecado e desobediência a Deus. Qual que é a forma como a gente tem aprendido, como muitos têm ensinado, o que é? Se está dando as coisas erradas na tua vida, se algumas coisas estão dando errado, cara, você tem que rever aí, porque eu acho que o diabo, né? A ênfase é que o único poder que o diabo tem é incomodar a nossa vida aqui. Esse evangelho que ensina a viver uma vida de vitória é o alvo final, está dizendo que quando alguma coisa dá errado aqui, é o problema de Satanás. O problema de Satanás, gente, não é atrapalhar a vida aqui. O alvo não é atrapalhar a vida dele. O alvo dele é levar para a morte eterna. Então, quando eu afirmo que, cara, viver uma vida aqui, viver com Deus é viver uma vida de vitória nesse mundo, apenas, eu estou dizendo que o contrário disso é a ação final de Satanás. Do mesmo jeito como eu digo que o alvo de Deus é me dar uma boa vida, eu estou dizendo que o alvo de Satanás é fazer minha vida dar errado. A Bíblia diz o contrário. Que eles venceram Satanás por causa do sangue de Cristo e diante da face da morte não amaram a própria vida. A palavra de Deus diz que Abraão não temeu, ele não negou entregar Isaac, sacrificar Isaac, porque ele acreditava na ressurreição. Essa é a vitória que a igreja tem que entender que foi consumada por meio de Cristo na cruz.
é a vitória que destrona o poder de Satanás sobre a morte. É a vitória que destrona Satanás, que nos tira das garras de Satanás, que tirou a humanidade desse controle, que nos resgatou e nos trouxe para o reino de Cristo. Então, vou repetir o que eu falei, o poder final, né, o alvo que o Satanás quer é a morte eterna. Só que para levar para a morte eterna, Satanás pode até cooperar com uma boa vida aqui. Os meios que ele vai fazer não é um problema, gente. A gente tá focando nos meios, né? A gente tem que focar no alvo, a gente tem que focar no fim. Qual que é o fim desse propósito? O fim dele é levar para a morte eterna. Os que lhe obedecem, enfim. Então a gente fica muito preso aos meios. O nosso evangelho está preso aos meios. A vitória de Jesus é para levar a eternidade. A vitória de Jesus é que nos dá domínio sobre principados e potestades, sobre as coisas que vêm nos afetar para nos levar à desobediência de Deus. Então a gente está focado nos meios. Então a gente naturalizamos o evangelho, naturalizamos a obra da cruz, naturalizamos a conquista do Senhor. E isso, irmãos, por mais simples que pareça, isso molda padrão de vida. Isso não é, eu falo para vocês, não é só conhecimento. Isso molda pensamento. E um pensamento formado molda as escolhas, as ações, a forma como você vai conduzir sua vida, a forma como vamos conduzir a igreja. Então, não ter uma consciência disso é que neutraliza o poder da igreja. Não ter uma revelação disso neutraliza a ação da igreja. Diminui a ação da igreja apenas às coisas desse mundo. É isso que Satanás quer. Diminuir nossa ação ao campo natural. Por isso que Satanás não tem problema com as igrejas encherem. Desde que elas não tenham poder sobre regiões celestiais, ele não se importa. Então, esse texto de Apocalipse revela que o alvo dessa vitória não é sobre as coisas que a força do braço pode me alcançar, mas é sobre aquilo que está além de nós. A vitória de Cristo, irmãos, não é aquilo que nós alcançamos, é aquilo que a gente não tem. Nós não tínhamos como pagar a dívida, nós não tínhamos como pagar pelo resgate, nós não tínhamos como. Foi isso que Jesus fez. É a ressurreição, é a vida eterna. O que isso tem a ver com a oração? O que isso tem a ver, Jessé, agora? Qual o sentido? Irmãos, a oração é a verbalização, nem sei se existe essa palavra, mas eu inventei ela. A oração é a verbalização de uma verdade eterna, que agora se transforma em uma arma nessa batalha contra as portas do inferno. Vou repetir. O que isso tem a ver com a oração, Jessé? É que saber dessas coisas e crer nelas nos faz tirar os olhos de nós e colocar nosso alvo nas regiões celestiais, a fim de ajudar a resgatar uma nação. Então, por meio da oração, o que eu estou fazendo quando eu estou orando? Eu estou verbalizando uma coisa que está aqui dentro, não é assim? Você vai orar, você bota para fora o que está aqui. Por isso que precisamos conhecer. Por isso que precisamos entender todas as coisas. Por isso que precisamos... A oração não é só pedir o que está me faltando. A oração não é só quando eu coloco para fora aquilo que eu quero, ou as dificuldades que eu tenho. Não, eu estou colocando para fora aquilo que está aqui dentro. Então, quanto mais a verdade do Senhor estiver aqui, a revelação, o entendimento a respeito das coisas estiverem aqui dentro, mais eficaz a nossa oração se torna. É daí que a oração sai de pedidos, né? Apenas um momento de pedidos a Deus, para nos tornar um exército diante de principados e potestades. Isso, irmãos, nos torna cooperador e participante do resgate de uma nação. É isso que nos torna cooperador e participante da ação de Deus num continente, numa cidade inteira, no meio de uma cultura. Deus introduz a igreja no meio de uma cultura. Para quê? Para que ela seja essa contracultura. Só que como é que a gente vai vencer uma cultura equivocada? Não é criando outra. É vencendo aqui em cima. Então a oração é o que vai verbalizar uma verdade eterna. Por isso que, se o evangelho que vivemos é humanista, a nossa oração vai ser humanista. A oração vai ser de pedidos. A oração vai ser ineficaz. Está vendo a importância de conhecer a palavra? Está vendo a importância de estudar? Está vendo a importância de pedir revelação do Espírito? Porque a oração ela vai revelar que tipo de evangelho eu estou vivendo. Quais os alvos que a gente quer alcançar. Já parou para pensar que nós não precisaríamos estar aqui para desfrutar desse favor de Deus?
Cara, para desfrutar da salvação, tal, ele não precisava estar aqui. Mas poderia continuar vivendo nossa vida lá no nosso país, na nossa nação, e lá também desfrutaríamos dessa salvação que o Senhor conquistou na cruz. Mas ela não para nisso. Então, a gente não atravessou o oceano, irmãos, para vir aqui passar um monte de dificuldade, um monte de saudade, um monte de enfrentamento, um monte de coisa. Poxa, então, se fosse só isso, dá inveja dos nossos irmãos que ficaram lá, né? Dá inveja dos nossos irmãos que estão lá, cultuando uma igreja e tal, vivendo lá de boa, comendo a comida que a gente gosta. Isso seria motivo para nós de... tipo assim, a conta não fecha. Se estamos aqui, é para que a nossa ação aqui coopere com o que Deus quer fazer. Então vai além só do favor de Deus sobre mim, mas é a nossa cooperação para a missão de Deus aqui. Então a gente precisa conhecer a obra redentora da cruz. A gente precisa conhecer esses fundamentos simples, básicos. Por quê? Porque essas conquistas que Jesus fez empoderam a igreja para agir de forma espiritual e sobrenatural, poderosa. Esse é o nosso alvo de estarmos aqui, irmão. Amém? A gente precisa pedir ao Senhor urgentemente, Senhor, me faça entender isso. Senhor, por favor, me deixe perceber isso. Senhor, me dá uma revelação disso. Senhor, eu preciso entender além, porque não faz sentido, irmãos. O evangelho é só, eu encontrei a Cristo, beleza, agora você vai viver uma vida até a sua morte, cuidado para não pecar até na hora de morrer, né, porque você pode botar tudo a perder. Pô, imagina que vida, que estranho que isso seria, cara. Eu queria ser o ladrão da cruz, lá naquele do lado, né? Viver minha vida de qualquer jeito, no último suspiro, eu vou lá, peço perdão e... Parece que esse é o evangelho que estão ensinando. Por isso que tem um monte de gente que não permanece mais na igreja. Porque não faz sentido. Né? Tu pega um jovem, um adolescente e fala para ele, cara, então, você vai ter que fugir do pecado a tua vida toda, senão você vai para o inferno, entendeu? Cara, não tem como convencer essa geração disso. Antigamente, até na nossa adolescência, nós éramos muito, tipo assim, não tinha tanta informação, tanta coisa, a gente acreditava em tudo, né? Era mais fácil a nossa geração, tipo assim, era o terrorismo, né? Hoje em dia, cara, não tem como tu enganar um adolescente, cara. Não tem como chegar para ele e dizer assim, então, né? Ele vai olhar assim, mas que sentido tem isso aí? Pô, mas esse é o plano de Deus, foi isso que Deus planejou, então... Sabe, eles não vão conseguir acreditar num negócio desse. Se a gente não entender a nossa responsabilidade, importância e participação na obra de Deus sobre a terra, não faz sentido nenhum. Rapaz, tu vai nas agências missionárias, está diminuindo a cada dia. Está diminuindo a cada dia, porque está sendo ensinado para nós o evangelho, que é o evangelho da conquista. Então, mas ninguém quer perder. Rapaz, você vai nas agências missionárias, não tem. As agências missionárias viraram tipo um campo de refugiado, né? Tem alguém na igreja dando problema, o pastor manda, vai lá, tipo uma casa de recuperação de crente pecador. Não é mais pela paixão, pela consciência. Ninguém mais quer perder a vida para poder cooperar e participar do que Deus está fazendo, né? E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando contra trabalho, não, por favor, né? Não quero explicar essas coisas. Mas eu estou falando sobre o governo da sua vida, para onde eu vou, onde o Senhor vai me levar, o que Ele quer fazer por meio de mim, por meio da igreja. Essas coisas que nós precisamos perder o controle e deixar Cristo ser efetivo em nós. Então, cara... José, uma vez eu parei um cara na rua, conversar, falar sobre Jesus e tal. Essa mentalidade é muito engraçada. Ele falou, cara, eu ia na igreja e tal, mas aquele negócio, né? Se o cara tá predestinado ao inferno, já é, né? O cara pode viver a vida toda na igreja, se desvia, no outro dia ele é atropelado, morre e vai pro inferno. Então eu vou viver minha vida aqui de boa, se for pro céu, eu vou. Então esse negócio, cara, é muito... Caralho, mas é exatamente por não ter a consciência do plano, do que Deus quer. Para que Deus... Cara, é só pelo meu resgate, né? Não faz sentido nem estar aqui. Não faz sentido. A gente deveria, como eu falo, né? Vamos para um país onde tem mais oportunidade, então, né? Onde tem um salário melhor, onde tem mais oportunidade de... Cara, a gente precisa entender. Isso vai salvar a nossa estação nas nações, o nosso tempo, né? Aquilo que a gente está fazendo, o período que cada um vai ficar, enfim, o tempo, o lugar onde Deus vai te levar. E cara, isso vai fazer sentido para nós.
entender o porquê Deus nos estabeleceu, o porquê que o Senhor conquistou essa vitória, o porquê que o Senhor venceu, sabe? E como nós podemos ser efetivos nessa realidade. Conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus a respeito das coisas. Amém? Conhecer a palavra de Deus é conhecer a vontade de Deus a respeito das coisas, a respeito da igreja, a respeito de Israel, a respeito das nações, a respeito de tudo. E saber essa vontade molda a nossa forma de orar, molda a nossa forma de agir, molda a nossa forma de viver. Amém? Vamos lá. Quero falar um pouco sobre as promessas bíblicas. Aí nós vamos tocar agora na ferida. Falar sobre as promessas de Deus, né? Que é o que a gente se apropria e se apodera delas como se elas fossem para nós e como às vezes a gente não compreende muito bem isso. Abre 1 João 5. Para mim é o versículo que mais explica, né? A respeito da oração. Para mim ele é 1 João, capítulo 5, mas eu vou ler o 15, eu sempre leio o 14, né? Eu vou ler o 15 junto agora. Ele diz que... Peraí. 1 João 5, 14 e 15. 14 diz assim: essa é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Esse para mim é o versículo que em menos palavras explica o propósito da oração. Nisso nós temos confiança, que se orarmos a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando oramos, quando pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele temos feito. Trazendo para esse nosso contexto, o que esse texto nos explica? Que a vontade de Deus é uma arma poderosa na batalha espiritual. O que esse texto está dizendo para nós? Não simplesmente que quando nós oramos a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Mas Ele está dizendo que se nós orarmos a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele ouve quando pedimos, então nós temos a certeza de que Ele vai cumprir aquilo que está sendo pedido. Porque Ele cumpre, porque está sendo pedido para Ele o que Ele mesmo quer fazer. Ou seja, o que esse texto significa? A vontade de Deus é uma arma espiritual. Pedir e orar, clamar, interceder pelo que Deus quer fazer, Você já viu aqueles filmes de guerra onde os caras vêm com uma armazinha assim, aí chega o cara com aquelas bombas, aquelas coisas assim, é mais ou menos isso. Tipo, a vontade de Deus é essa arma assim, tipo, indefensável para o inimigo. A vontade de Deus é uma arma espiritual. A vontade de Deus é uma dessas espadas, é uma dessas armas assim incomparáveis diante do poder das trevas. Abre comigo Isaías 46. Esse texto também é muito legal. Isaías 46. Isaías 46, o 9 e o 10. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhe anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que desejo. Mano, tá vendo como o diabo ele trabalha para perverter a verdade do Senhor, cara? Ele trabalha para iludir a nossa mentalidade a respeito da palavra. O que Deus disse que vai fazer? Alguém lê uma versão diferente aí, que seja bem diferente da minha, as palavras? Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Não, lê os dois, lê o 9 e o 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas.
Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos e o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, ó. O diabo pode tentar o que ele quiser. Ele pode fazer o plano que ele quiser. O que eu disse que eu vou fazer, vai acontecer. Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo aqui? Cara, o diabo vai vir comigo com uma pistolinha. Eu vou com uma arma nuclear. Tipo, Jesus falando assim, não, é incomparável, não tem como. O que ele pode atirar. Mas quando eu chegar o momento das coisas acontecer, vai acontecer. O que Deus está dizendo? Cara, a arma do Senhor, ela é incomparável diante das armas do inimigo. Ou seja, Deus está dizendo, a minha vontade é a arma que torna vocês vencedores. A gente está tentando vencer as coisas do mundo com as nossas próprias armas. A gente faz do nosso sonho a nossa arma. A gente faz do poder da mente a nossa arma. A gente faz de um monte de coisa, a gente faz uma arma. A gente está ali tentando, está se machucando demais nessa guerra. Deus está dizendo, vocês querem ser vitoriosos na vida? Vem para o meu time. Deus está falando, vem para o meu lado. Porque é o seguinte, cara, se o sonho de vocês for o meu, se a vontade de vocês for a minha, a gente está querendo fazer o contrário, né? A gente quer convencer a Deus a servir a nossa vontade. A gente torce para que Deus concorde com a nossa vontade. Mas Deus está falando, não, se vocês usarem a minha vontade, servirem a minha vontade, cara, vocês já venceram, desde a fundação do mundo. Deus está dizendo, vocês já nasceram vencedor, porque antes da fundação do mundo eu já estabeleci Cristo como Redentor, meu filho, é o que vai vencer todos os princípios. Ou seja, então por que vocês ficam lutando as guerras de vocês? Vem pro meu time, Deus está falando. Porque assim, não tem jeito, eu sou Deus. Igual a mim, não tem outro. Tudo aquilo que eu estabeleci vai se cumprir. Tudo que eu desejo, eu faço. Deus está dando uma arma para nós. Deus está pegando a gente, meros mortais, e dando uma espada poderosa, aquelas a laser, assim, sabe? Dizendo assim, peguem essa arma e lutem. Que arma é essa? A vontade dele. A gente está querendo ser vencedor nas nossas próprias ideias. Deus está convidando a gente para ser vencedor com a ideia dele. Por isso que é renunciar. É eu pegar minha espadinha e falar assim, rapaz, então tá bom, deixa aí. E eu vou e pego a do Senhor e vou lutar. Só que a dele é garantia de vitória. A dele é garantia de sucesso. Agora depende do que nós cremos que é sucesso, o que nós entendemos que é vitória, o que nós entendemos que é felicidade, o que nós entendemos que é alegria, o que nós entendemos que é glória, aí isso vai ter que ser consertado em nós. Vai ter que ser refeito em nós. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que eu desejo. Isso é uma arma. Anota aí, a vontade de Deus é uma arma espiritual. A vontade de Deus é uma arma eficaz. Porque tudo que ele vai fazer, tudo que ele deseja fazer, ele vai fazer. Eu piro, cara, nessas coisas. Vamos lá. Quero dar um exemplo aqui muito bacana. E eu quero dar o exemplo de Daniel. Para resumir, né? Vamos lá. Jerusalém estava destruída. Daniel estava onde? Jerusalém estava como? A maioria do povo estava em exílio, né? Estava exilado. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Abre Daniel aí.
Espera aí. Vamos lá, vamos para Daniel 9. Abriram? Daniel 9? Vamos lá. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar a assolação de Jerusalém era de 70 anos. Ok? Isso aqui já fala muita coisa para nós. O que significa? Daniel está na Babilônia, Jerusalém está destruído, o povo está exilado. A palavra diz que no meio disso tudo, por meio do Espírito de Deus, nós já vamos chegar na liderança do Espírito de novo. Por meio do Espírito de Deus, Daniel descobriu na palavra, né, nos livros, por meio das profecias, que a duração do cativeiro seria de 70 anos. E aí Daniel é um cara muito inteligente, cheio de Espírito de Deus, ele foi fazer os cálculos, né? Daniel foi calcular o negócio, ele percebeu, ele falou, cara, tá acabando, pô, tá chegando no fim desse negócio. Quando ele foi calcular as datas, ele percebeu que estava por ali. Vamos lá. De novo. Havia uma profecia. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Havia uma profecia. Muitas dessas coisas que tinham sido falado tinham acontecido. Daniel estava em dias de cumprimento, gente. Daniel estava assim, estava dentro da história ali, dentro da história. Aí um dia Daniel acorda de manhã, vai ler a Bíblia, né? Abre lá o aplicativo da Bíblia. Vou ler Jeremias hoje. Guiado pelo Espírito, ele clica lá, Jeremias. Aí ele olha. Cara, você me dá um nó na minha cabeça. Vai para Jeremias, vamos lá. Você tem que ter paciência comigo, gente. Eu não sou professor. Então eu dou essas voltas tudo. Vai lá para Jeremias. Vocês vão entender. Pede graça ao Espírito que ajuda. Abre Jeremias 29. 25 também, mas vamos para 29. Os dois falam a mesma coisa. Né? Cadê Jeremias, gente? Jeremias 29. e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra. Hã? Qual terra? Leu rápido que só, pô. Versículo 8, pô. Não diz onde eles estavam? Deixa eu ver na tua. Não fala, não. Versículo 8 inteiro. Deixe que os profetas adivinhem que no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Então, Versão G7 Almeida. NVJ. porque aqui está dizendo que eles estão na Babilônia, que no caso eles estão, né? Mas enfim, não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonho que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, agora explica, né? Vocês ficarão... Depois disso eu... Vamos lá, alguém lê bem alto o versículo 10. Assim diz Yahvé, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Vamos lá, vamos construir uma ideia aqui. O povo estava onde? Jerusalém estava? O que Deus está falando aqui? O que Deus está dizendo que Ele vai fazer? Quer mostrar a promessa e ia mandar eles de volta para Jerusalém. Pronto. E que quantos anos eles iam ficar lá? 70. Pronto. Um dia Daniel acordou de manhã para fazer o devocional. Fez o seu café na prensa francesa. Abriu o aplicativo da Bíblia. Jeremias 29. E ele leu. Ele falou, rapaz, mas isso aqui é nós, pô. Ele estava falando, pô, peraí. Jerusalém está destruída. Nós estamos aqui na Babilônia. Aí ele foi fazer as contas, ele falou, caramba, mano.
Agora, é aí que nós temos que entrar. Em algum momento, cara, Daniel percebeu, ele falou, cara, peraí, eu não estou lendo uma história. Eu estou dentro da história? Daniel falou assim, opa, peraí, isso aqui não é informação. Deus está falando comigo? Cara, Deus está me dando uma responsabilidade? Cara, é aí que a gente falha. A gente não entende isso. A gente foge disso. O evangelho humanista nos agarra, nos puxa para baixo tanto, que a gente não consegue olhar e falar assim, cara, pô, somos nós. Deus quer fazer com a gente. Não, é por meio de nós. Cara, é aqui, pode acontecer. Daniel, volta para Daniel 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, o quê? O que ele diz? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Tá, para por aí, olha para cá. Aqui ele entendeu. Fazer uma pergunta para vocês. Daniel era um homem de Deus, né? Já estava comprovado aqui, um homem de Deus, tal. Será que Daniel nunca tinha lido isso? Será que isso aqui era uma... Pô, cara, Daniel era um cara muito inteligente, um cara muito de Deus, um cara aplicado. Eles não tinham toda essa diversidade de palavras que a gente tinha, né? Eles tinham... Era mais reduzida ali. Só uma manuscrito. Ele está dizendo, cara, eu entendi. Tipo assim, nós estamos dentro da história. Podia ser, por que você fala isso? Olha o versículo 3. Quando eu entendi que nós estamos dentro da história, que está se acabando, eu fiz os cálculos que está se acabando o tempo. O que ele fez? Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Tá. Vamos lá. Jeremias 20... acompanha comigo o raciocínio. Me ajuda aí, gente. Jeremias 29, Deus está dizendo que vai fazer. Amém? Deus profetizou o que ele vai fazer. Ou seja, Jeremias 29 está revelando o que para nós? A vontade de Deus. A gente disse que a vontade de Deus é o quê? Não, é uma arma espiritual que a gente usa nessa batalha. 1 João diz que quando nós oramos a vontade de Deus, ele nos ouve. E se ele nos ouve, quando nós oramos sua vontade, o Senhor vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Porque nós já estamos pedindo segundo nós, segundo sua vontade. Daniel entendeu isso, ele falou, cara, peraí. Deus tem uma vontade. Eu vou me agarrar nessa vontade de Deus e vou para o campo de batalha. Então, o que Daniel usou como arma nesse campo de batalha? A vontade de Deus. Cara, ele já chegou lá vitorioso, cara. Ele já chegou lá dizendo assim, pronto. Eu não sei se você lembra, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vários textos, final do livro de 1 Samuel, começo do livro de 2 Samuel, por 4 ou 5 vezes, Davi consulta a Deus se ele deveria ir para a guerra ou não. Eu sempre me pergunto, pô, cara, se ele já era um homem de guerra, por que ele vai consultar, né? Já demonstra o coração do cara. Todas as vezes que Deus fala vai, ele vai. E quando ele vai, ele ganha. Mano, ele já saía de casa vitorioso. Porque era a vontade de Deus que ele fosse. Mano, a vontade de Deus é uma arma que não tem páreo para ela. É uma arma espiritual, garantia de vitória. Aí Daniel, então, ele começou, pô, peraí. Lá Deus profetizou que vai durar só 70 anos. Pô, fiz os cálculos aqui, tá acabando de ser 70 anos. Mano, é agora. Eu vou clamar ao Senhor pela sua vontade. Aí ele começa. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, taranata. Versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus justos juízes. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas não a nós.
A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá da vergonha, nós temos envergonhado, Senhor, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao nosso Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos... Ele vai arrependimento. Depois você lê até o 19. Eu não vou ler tudo, porque eu quero abrir um outro parênteses aí. Tá, vamos lá, só olha para mim uma coisa aqui. Vamos lá de novo. Daniel entende, ele compreende a profecia, ele fala, cara, eu estou dentro da profecia. A profecia diz que Deus vai fazer. Daniel está dizendo, eu conheço Deus, eu sei que Deus faz o que Ele quer, então pronto, Ele vai fazer. Está chegando perto, está acontecendo o negócio. Deus está falando isso comigo? Cara, Deus está querendo me usar. Deus está querendo aqui, acho que eu sou uma ferramenta aqui de despertamento para aquilo que Deus quer fazer. Então, bora para cima. Eu não vou negligenciar o que Deus está confiando a mim. Foi o Espírito que me trouxe essa revelação. Só que, por que Daniel ora isso ali? Por que ele fala arrependimento e tal? Abre 2 Crônicas, capítulo 6. Vocês vão entender por que ele ora aquilo ali. Olha como o conhecimento da palavra molda. 2 Crônica, capítulo 6. Cara, isso é muito louco. Vamos lá, 2 Crônicas, versículo 6. Olha o versículo 36 ao 39. Alguém lê para mim, por favor? Bem alto. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque e ficares... Meu Deus. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque e ficares irado com eles. E os entregares ao inimigo que os leve cativos para uma terra distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra em que tiverem sido exilados, se arrependerem e lá suplicarem por misericórdia, praticamos o mal e fomos perversos, se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de cativeiro para onde tiverem sido levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolhestes e para o templo que construíste, meu Deus, então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e súplicas por misericórdia e defende o direito deles, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Vocês entenderam aqui? Sim. Ficou claro? O que esse texto está dizendo? Porque aqui, qual o contexto? Aqui o templo está ficando pronto, né? Está chegando ali a dedicação do templo, o Espírito desceu sobre a nuvem, a densa nuvem entrou sobre o lugar santíssimo, os sacerdotes não puderam, enfim, beleza. Aí o Senhor está dizendo, olha, se vocês se voltarem contra mim, se vocês me desobedecerem, se vocês seguirem o seu próprio coração, seguirem os ídolos, cara, cairá sobre vocês a ira do Senhor. O Senhor vai permitir que seus inimigos conquistem e levem escravos para terras estrangeiras, próximo à distância. Daniel conhecia ou não conhecia esse texto? Porque ele faz exatamente o que esse texto diz. Porque, irmãos, vamos lá, pergunta. Quando Daniel ia orar, ele orava virado para onde? Jerusalém. O que esse texto está dizendo? Se voltarem para ti de todo... Não, antes aqui, né? Se voltarem para ti do coração, toda a alma, no seu cativeiro, orarem voltados para a terra que desce ao teu antepassado. Cara, Daniel fazia tudo exatamente como estava na palavra. Então Daniel, ele entende que ele estava sob um tempo de cumprimento.
Ele percebe que tudo aquilo que Deus tinha falado até ali tinha se cumprido. Ele percebe que estava virando uma chave, estava virando uma estação. Ele fala, opa, Deus vai tirar a gente do cativeiro, porque ele disse que era 70 anos, está chegando o final de 70 anos. Mas daí ele volta lá para 2 Crônicas. Por que nós viemos para o cativeiro? Porque 2 Crônicas 6 está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês vão ser, os seus inimigos vão entrar, vão invadir, vão destruir, vocês vão ser levados para uma terra distante, lá vocês vão ficar cativos. Se lá nessa terra de cativeiro, vocês se arrependerem dos seus maus caminhos e orarem, cara, ele dá detalhe, virado para a cidade de onde vocês foram arrancados. Tanto que a oração de Daniel de arrependimento começa falando isso, né? A gente não deu ouvido ao que falaram os teus servos, os profetas. Depois em casa você lê certinho o texto de 2 Crônicas, lê o texto de Jeremias, lê o capítulo de Daniel 9 até o versículo 19. Depois você vê, cara, é uma coisa encaixando na outra. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, cara, a vontade de Deus, as promessas do Senhor, porque isso aqui são promessas. O Senhor falou, se vocês não fizerem, vai acontecer isso. Aí a gente foi lá para frente, aconteceu. Mas quando aconteceu, o Senhor falou, beleza, vocês não cumpriram, aconteceu. Mas só vai acontecer por 70 anos. Quando quedar os 70 anos, Daniel falou, poxa, está chegando os 70 anos. Então agora, Daniel falou, cara, eu preciso me posicionar. Mano, essa precisa ser a nossa postura. Olhar para a palavra, olhar para as promessas, olhar para a vontade, entender, cara, nós somos igreja vivendo nessa estação chamada últimos dias. Nós somos igreja ao qual o Senhor falou que enviaria as nações para fazer da igreja uma morada do seu Espírito, o Espírito que seria derramado para empoderar a igreja, para fazer a vontade, para ir, para fazer discípulo de todas as nações. Agora nós precisamos nos posicionar. Então Daniel teve um posicionamento baseado nas promessas do Senhor, baseado na vontade do Senhor. Gente, isso aqui para mim é muita loucura. Ele se volta ao Senhor em oração, em jejum, não é aleatório, não é segundo sua vontade. Ele não vai ao Senhor pedir aquilo que estava no coração dele, ele vai ao Senhor com a arma do próprio Senhor. Então, é o que João diz, cara, se nós orarmos segundo a vontade, ele ouve. Se ele ouve aquilo que oramos segundo a vontade, ele faz. Porque ele mesmo prometeu. Eu sou Deus. Eu sou Deus poderoso sobre todas as coisas. Tudo aquilo que está na minha vontade, eu farei cumprir. Está vendo, irmãos, como estar do lado de Deus é a garantia da vitória? Não é a nossa vitória, é a vitória do Senhor. Está vendo como servir ao Senhor tem a ver com esse estilo de vida de renúncia? É renunciar à minha própria vontade, renunciar às minhas próprias armas, renunciar às minhas próprias ambições, para olhar para o Senhor e falar, cara, tu és bom, tu és perfeito, tu és o Senhor que sabe tudo, eu vou entrar no teu time, eu vou ficar do seu lado, eu não vou ficar lutando as guerras sozinho, não, deixa eu fazer parte do que o Senhor está fazendo. É o que Daniel fez. É por isso que Deus foi elevando Daniel a um lugar de autoridade. Porque Daniel preparou um caminho, cara, para que o povo fosse embora. Daniel preparou um caminho, estabeleceu um modelo para que o povo voltasse para reconstruir Jerusalém, reconstruísse o altar. Foi por meio dessas palavras, desse entendimento de um homem posicionado, cara, que toda uma nação despertou. Cara, o que Deus tinha falado para Abraão? Que o povo ia ficar quanto tempo escravo? Foi uma promessa de Deus ou não foi? Deus prometeu que o povo ia ficar escravo 400 anos. Aí um dia Deus chama Moisés e fala, Moisés, então, no meu relógio aqui tá dando a hora. Vai, agora vai. Isso é ir em nome do Senhor. Isso é fazer em nome do Senhor. Isso é fazer com o Senhor. Essa é a garantia da vitória. Por que os apóstolos, os discípulos, não paravam, não sucumbiam diante do sofrimento? Porque isso para eles era no campo natural. No campo espiritual, meu amigo, eles estavam avançando com um exército absurdo. É o que Elias ora pelo seu moço. Ele fala assim, ele olha, meu Deus, estamos ferrados, Elias, o que vai acontecer de nós? E Elias fala, Senhor, abre os olhos do menino, deixa ele ver que espiritualmente, deixa ele ver que muito maior é o exército que está conosco do exército que está com eles desse lado aí. Esse aqui é o campo natural, podem matar a gente, não tem problema. Nós já vencemos porque Cristo já venceu.
Então, o que o Senhor está fazendo? Ele está consertando as nossas expectativas. O Senhor está consertando nossos anseios. Está consertando a nossa esperança. Está consertando a gente dos equívocos. Para fazer, irmãos, a gente abraçar a sua vontade, abraçar a sua ideia. E junto com Ele, participar, sermos participantes junto com Ele do que Ele está fazendo. Porque o que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Está vendo como não é pesado a oração? Está vendo como não é? É só orarmos à vontade do Senhor. E é por isso que estamos falando sobre tantas coisas dentro de uma aula sobre oração. Porque entender a vontade do Senhor, meu amigo, essa é a arma poderosa que a gente precisa. Entender a vontade do Senhor, entender as promessas, o porquê das promessas, para quem ela é, quem vai ser o beneficiado com isso tudo, essa vai ser a arma poderosa que vai nos tornar vencedor com o Senhor. Então, Daniel identifica o seu tempo na profecia. Amém? Ele identificou o tempo que ele estava dentro da palavra. Ele ora segundo a vontade de Deus. E a sua oração se baseia nas profecias, tanto de Jeremias quanto segundo a Crônicas. Ok? Deixa eu abrir um parênteses bem rápido aqui. Então, nós temos que orar a palavra. Só deixa eu dar uma dica para vocês. Quando você for orar a palavra, você tem que pregar para o diabo, não para Deus. E nem para os irmãos. Amém? Essa é uma prática equivocada que a gente tem. Eu estou falando de coisas práticas na oração. Quando você for orar a palavra, você não está falando a palavra para Deus e nem para os irmãos. Você está falando ela para o diabo. A palavra, a oração na palavra, a oração na vontade do Senhor, é o que destrona, incomoda os ouvidos do diabo. Ele ouvir uma coisa, ele saber que nós sabemos uma coisa que Deus fez. É isso que destrona o inimigo. É quando ele percebe que em nós, seres humanos mortais, irmãos simples, né, sem capacidade alguma, entendemos o que Deus está fazendo. Isso nos torna poderoso. Então, quando você for orar a vontade do Senhor, você não ora a palavra para Deus. Você não ora a palavra para os seus irmãos. Você não ora a palavra como afirmação. Você declara ela sobre as regiões celestiais. E isso é eficaz. Amém? Isso aqui é uma coisa prática, porque é uma tendência nossa. Pregar durante a oração. A gente não pode fazer isso. Se você tiver uma instrução de Deus, se você receber uma instrução ou uma direção, não ore ela, fale. Amém? Não há problema na nossa oração coletiva você comunicar uma coisa que Deus quer ou que Deus está instruindo. Beleza? Fecha parênteses. Bem aleatório, né? Tá, outro ponto, vamos lá. Poxa, Gessé, mas é assim, eu não estou entendendo uma coisa. Já que ele identificou que Deus estava prestes, o que Deus estava prestes a fazer, ele identificou o que estava prestes a acontecer. Não seria melhor ele deitar no sofá e dizer, cara, Deus é bom e fará maravilhas, agora eu vou descansar porque Ele faz tudo que Ele faz? Não era o mais lógico? Podia até fazer, Deus falou, Ele vai fazer. Tipo assim, Deus falou, Ele vai fazer. Eu não sei explicar o porquê, mas lendo esse texto, eu percebo que não é assim que acontece. Não só esse texto e tantos outros. Quando os homens identificavam o que Deus queria fazer, eles não... imagina Daniel, cara, agora já era, agora mesmo. Agora eu vou... Independente do que eu faça, Deus vai fazer. Ele cruzava os braços. Não. Alguma coisa tem nesses caras, mano. Alguma concepção, algum entendimento, alguma revelação tinha neles, que quando eles identificavam, eles não descansavam. Eles se posicionavam. Por quê? Faz sentido, Bu, sabe por quê? Até eu ia responder, não com esse texto, mas foi bom. Mas a minha resposta para isso é, mas por que Deus... Por que esses caras se posicionavam? Se eles sabem que Deus vai fazer cumprir. Então por que eles, em vez de sair fazendo uma festa, vai acontecer? Não, eles iam para a oração. Porque quando você identifica uma verdade de Deus e você se posiciona nela, você está dizendo, Deus... eu estou à disposição para cooperar com isso. Porque Deus não ia fazer de forma assim, fez. É o nosso caso. Deus não vai vir fazer. Deus vai vir sobre a igreja, para que a igreja execute essa missão, por meio do poder do Espírito. Então, quando a gente identifica o que Deus vai fazer, é por isso que ele levanta, desperta pessoas com entendimento. Então, assim,
Cara, estamos batendo lá. A gente não sabe qual é o tempo que vai acontecer. A gente não sabe quando o derramar vai vir e vai começar a espalhar. E pouco a pouco os principados vão sendo destronados, eles vão perdendo força. Irmão, é literalmente uma guerra. Assiste filme de guerra para você entender mais ou menos. É literalmente, vai enfraquecendo. O negócio, eles vão perdendo o campo. Um reino vai avançando. Então a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer, como, de que forma. Importa é que tenham sentinelas que estão ali dia e noite batendo, dizendo, o que um sentinela faz? Ele está dizendo, cara, se vier, eu estou pronto. Senhor, eu identifiquei. Senhor, eu entendi, Senhor. Agora nós vamos para cima. Senhor, quando chegar o seu tempo, quando o Senhor abrir a porta do céu, cara, nós estamos aqui. Pode fazer aqui que a gente está preparado. Faz aqui que a gente entendeu o que é a gente. Então, poxa, se eu sei que Deus vai fazer, então por que eu tenho que... Porque isso é uma concordância. Nós estamos dizendo, Senhor, identifiquei, eu concordo, e eis-me aqui para isso. Essa é a preparação para o tempo. Essa é a preparação para o tempo do derramar. Essa é a preparação para o Senhor. Porque quando chegar o momento, Ele vai olhar para onde, irmãos? A oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Faz aqui, faz em nós, segundo sua vontade. Igual sua vontade é feita nos céus. Ó a vontade de Deus sendo uma arma de guerra de novo. É a oração do Pai Nosso, cara. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua... Jesus não está nem dizendo que tipo de vontade é. Jesus está dizendo, gente, independente se vocês entendem muito bem ou não, orem pedindo a vontade do Senhor. Martelem nessa oração. Porque dentro da vontade do Senhor, imagine quantas coisas, né, o Senhor quer fazer. Em quantos lugares diferentes, em quantos povos diferentes. Jesus está dizendo, cara, orem pela vontade. Vocês que estão aí nessa cidade de Braga, Deus tem um propósito sobre essa cidade, sobre essa nação. Orem pela vontade. Vão preparando um lugar, porque quando chegar esse tempo, Ele vai olhar para vocês e vai dizer assim, cara, chegou o tempo, eu tenho ali, tem Daniel ali, ó. Tem um Daniel ali, tem um Moisés ali, tem alguém que identificou. Então, se a gente identifica que Deus quer fazer algo sobre essa nação, algo sobre esse povo, qual é o nosso trabalho? Dizer, tá tudo certo, o Senhor vai fazer. Não, é o trabalho de Daniel. É o trabalho de Daniel, cara, de nós intensificar a oração, intensificar o jejum, intensificar a vida de devoção, continuar orando. Por quê? Porque quando... se Daniel identifica e vai para o sofá, o que acontece? Ele está dizendo, o Senhor vai vir aqui, nesse campo natural, e vai resolver as coisas. Por que Daniel ele vai para a oração? Porque a luta não é contra carne e sangue. A luta é aqui em cima. Beleza, o Senhor vai fazer? Vai. Mas, irmãos, 2 Coríntios 10, 3-5, lembra? As armas espirituais, elas são poderosas para quê? Destruir fortaleza. A gente não vai aqui na casa das pessoas libertar elas das fortalezas. A fortaleza acontece no reino espiritual. Então, a nossa oração, a nossa resposta em oração ao que Deus quer fazer, é essa guerra que começa a ser travada nesse campo espiritual. Conseguiram entender? O porquê que a gente responde à vontade de Deus com oração? Porque a luta não se ganha aqui, a luta se ganha aqui em cima. E por isso que Daniel não falou assim, cara, eu vou... Cara, tanto que se você ler depois lê o capítulo o capítulo 9 inteiro, depois lê o capítulo 10. Mano, você vai ver aqui é coisa de filme. Sério, lê o capítulo 9 e o 10 inteiro, é cena de filme. O anjo Gabriel vem e manda um recado. Cara, aqui, um dos textos que mais explica para mim batalha espiritual é isso aqui. Lê Daniel 9 e 10. Aí, cara, diz que os principados e potestade resistem. É quantos dias? 21 dias, né? Mano, a Bíblia diz que fica 21 dias uma guerra ali em cima e Daniel aqui embaixo. E o que eu faço? O Daniel tá ali, tá orando. Tá. E os anjos estão aqui com aquela coisa. E o Senhor enviou uma mensagem e tá uma resistência. O versículo 23 é como se fosse a primeira João na prática. Porque ele começa a orar e Gabriel fala assim, assim que você começou a orar, houve uma resposta. Primeiro João disse, a gente orava isso. De Deus, ele nos ouve. E nos responde. Boa, Joey, boa. Aqui teve a prática daquilo que João ensina. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Uau. Esse é o porquê que a gente ora. Mas se Deus vai fazer, por que eu oro? Porque nós somos a ferramenta pela qual Deus vai fazer essas coisas. A igreja é. Irmão, temos que aceitar isso. Amém? Nós temos que aceitar. Parar de lutar contra Deus e tá bom, sim, tá bom. Então,
Nós vamos, Senhor, nós vamos. Aceitar que Ele fez de nós, fez da igreja, uma ferramenta de avanço da sua vontade. Assim como fez com Moisés, assim como fez com Daniel, assim como fez com tantos outros homens da palavra. Amém? Qual é o nosso tempo? Não é o tempo não é o formato deles, mas é a mesma essência. Agora a diferença é que Ele nos fez um. Não é um, Ele nos fez um. É a igreja. É o corpo de Cristo. Essa é a resposta pelo que a gente não descansa, a gente intensifica. Porque o entendimento das coisas precisa gerar em nós uma resposta. Se tirar de nós a ideia da batalha espiritual, a gente não ora. A gente só espera. Se a verdade da batalha espiritual, se essa verdade de 2 Coríntios 10, de que as coisas começam aqui em cima, é aqui que a vitória acontece, é claro que a gente vai orar. Aí aqui nesse campo, cara, é diferente, se torna diferente, é outra mentalidade, não é a primazia. A primazia é o que acontece aqui em cima. Amém? Então, quando Daniel identifica, ele fala, pronto, Deus me deu sua vontade, agora eu vou pegar ela e vou para o campo de batalha. Eu vou arregaçar as mangas, vou abraçar ela, pegar ela com uma espada na mão. Ninguém pega uma espada na mão e vai deitar. O cara pega uma espada na mão para ir guerrear. Então, a vontade do Senhor, as promessas de Deus, irmãos, é uma arma espiritual. Vamos lá, olha que legal isso aqui. Satanás não poderia impedir o cumprimento da vontade de Deus. Amém? Deus é poderoso, o que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Então o diabo não podia parar isso. Mas o diabo tentou impedir Daniel de se tornar esse instrumento de cooperação com a vontade de Deus. Fazendo o quê? Uns 2 capítulos antes, o que o diabo fez? Para onde é que Daniel foi? O que tentaram fazer com Daniel? Cova dos leões, irmão. O diabo poderia parar a vontade de Deus? Mas podia impedir Daniel de fazer parte disso. Aí o diabo fez um plano. Vamos jogar ele na cova? Vamos matar o Danielzinho? Porque eu acho que o Danielzinho vai dar problema para nós. Né? O principado e potestade estavam ali. Os caras estavam conversando, fizeram uma reunião. Né? Falaram assim, gente, cara, o Daniel lá é complicado. Cara, o Daniel está acertando na veia, uma até da outra. O cara está posicionado. Daniel se organizou, Daniel está entendendo, a revelação está crescendo em Daniel. O cara, mano, tem um favor de Deus na vida de Daniel. Vamos bolar um plano. Aí os caras bolam um plano, depois você lê lá, né? Daniel, acho que é capítulo 6. Capítulo 6. Depois você lê, você vai ver. Os principados e potestades bolaram um plano. E jogaram o Danielzinho na cova. Agora o seguinte. O que acontece quando Daniel entra na cova? Léo vira travesseiro. Cara, presta atenção. Olha os irmãos que estão acompanhando a mensagem das últimas semanas. Mano, vai dizer para mim que o texto de Daniel não se encaixa com o Salmo 44. O que aconteceu com você, Leão? Quando Daniel entrou na cova, que você fechou a boca e recuou? Não se encaixa com o texto de Salmo 144? O que aconteceu com você, ó mar, que se abriu? O que aconteceu com você, rio? Né? Eu não estou dizendo que deveria estar ali, né? Não. Quem sou eu? Mas estou dizendo, está vendo como é o mesmo princípio? Vamos lá. Quando Daniel entra na cova, a criatura reconhece o Criador. Deus estava com Daniel, irmão. Por isso que a promessa da boca dos leões não é para todo mundo, né? Sabe? Eu sei que é motivo de músicas, né? de mensagens. Não é, irmão, não é. Deus vai te livrar da boca do leão. Se tu estiver com Deus, meu amigo, e for em nome de Deus fazer as... Se você for para a cova em nome de Deus, Deus estiver com você, cara, a criatura reconheceu o Criador. O leão, quando olhou para Daniel, falou assim, uau, Deus está com ele. O leão olhou para Daniel e falou assim, eita, recuou na hora. Eu vou ser um pouco mais, assim, né, mais doido agora. Cara, para mim o cenário da cova é o cenário do Jardim do Éden. Tá vendo como o lugar do cumprimento de Deus não importa se é bom ou ruim, importa se estamos em nome de Deus e se Deus está conosco? Cara, a cova do leão virou o Jardim do Éden, mano. Lugar de paz, de harmonia. Lugar onde o leão deitava com o cordeiro. O lugar onde a serpente estava ali no meio dos animais e... O animal, tô falando, não falando do diabo agora.
Tipo assim, onde havia harmonia. Por quê? Porque Deus estava, a vontade do Senhor era cumprida. A cova do leão se tornou o melhor lugar da terra. O que aconteceu com você, leão? Imagina, a cova é feita para isso, né, cara? Os caras deviam ter deixado o leão 5 dias sem comer. Eles deviam... Tanto que se você for ler depois, o jogo virou, né? A roda virou. É? A vitória tem sabor de mel. O negócio mudou ali. O que aconteceu? O rei chegou lá. Depois você lê o capítulo 6 todo. O rei chegou lá. A Bíblia... Cara, é muito legal. Quer ver? O rei nem dorme, né? É. O rei nem dorme, cara. Olha aqui, ó. O rei... Não, peraí. Versículo 16, capítulo 6. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei disse... Olha o que o rei disse? Alguém lê aí, o final do versículo 16. Que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Uau. Aí o que acontece? O rei fica meio angustiado, né? O rei que nem dorme aquela noite. Quando acorda, meu amigo, a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá. Remove a pedra e chama Daniel. Tudo bem. Aí o jogo virou, né? Aí o rei vai lá, tira Daniel, bota um decreto, ó, todo mundo vai servir o Deus de Daniel. Os homens que fizeram isso com Daniel, o que aconteceu com ele? Foram jogados na cova. A Bíblia diz que os caras nem chegaram a tocar o chão. Os leões pegaram o cara no ar. Qual a diferença, irmão? Qual a diferença? Cara, Deus estava com ele. A vontade de Deus, a promessa de Deus, o aceitar do cumprimento e da vontade de Deus se tornou uma arma para Daniel, mano. Não tem jeito. Essa é a vitória verdadeira que a gente luta. É quando a gente abraça a vontade e a promessa do que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo. Mano, é aí que está a nossa vitória. Os leões olharam para Daniel e falaram assim: o Criador está com ele. Então, irmão, não tem a ver com Daniel, tem a ver com o Senhor. Não tem a ver, nós não somos Daniel, não. Então, isso não é uma promessa indevida, né, que a gente se apropria por causa do nosso pensamento positivo, vai dar certo, não. A confiança é que se estivermos do lado do que Deus quer fazer, irmão, Dependente das circunstâncias também. é isso aí. 144. Salmo 144. A gente falou isso sobre com o texto de Moisés. Com Moisés, quando ele foi, né? Que eles reconhecem Deus com o povo, enfim. Vocês concordam que se aplica também a esse, né? Se aplica a mesma movimentação. Cara, é isso que Deus quer fazer com a igreja. Na verdade, é isso que a igreja de Cristo já vive isso, né? É a gente que vai ter que decidir se a gente quer ser a igreja dos homens ou a igreja de Cristo. Então nós precisamos se alinhar com a igreja de Cristo, que já existe, que já está em funcionamento, que já está viva e eficaz sob a liderança do Senhor, cara, e nela nós trabalharmos, nela nós nos posicionarmos. Que hora é? Nossa, já é 10 horas. Só para encerrar, fazendo o mesmo paralelo aqui com Daniel. Satanás não poderia impedir a reconstrução de Jerusalém, né? Satanás pode alguma coisa contra Deus? Mas Satanás usou da mentira, do desânimo contra os trabalhadores. Não usou? Não foi lá intimidar, trazer medo, desânimo para os caras? Esdras 4, os caras param. Esdras 4... ele atrasou. Por quê? Porque os caras... Porque Deus nos fez como uma ferramenta de funcionamento. Deus está contando com a igreja para o cumprimento da sua vontade. Então, os caras que estavam ali fazendo a vontade do Senhor foram atacados. O diabo só deu aquela atrasada, mas ele não consegue interromper, porque Deus vai fazer. Então, Esdras 4, o Satanás que não pode contra o Senhor, lembra uma das primeiras aulas? Né? O diabo não pode contra Deus, mas vai contra aqueles... A gente usou o texto até de Saulo, né?
indo perseguir a igreja. Mas em Esdras 5, se você ler, a Bíblia diz que os profetas se levantaram em nome de quem? Lê rapidinho só para nós encerrar. Esdras capítulo 5. Ó, o contexto. Esdras 4, a oposição se levanta, o espírito lá se levanta contra eles, os homens vão para atrasar, para desanimar, e se opõem à reconstrução, e daquele negócio eles param. Vamos ler o 5. Do 1 ao 5. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. O que eles fizeram? Profetizaram. Um profeta, ele profetiza o quê? A vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus está falando. Eles falavam em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Alguém lê o final do versículo 1 aí para mim? Vocês já desistiram da aula, foi? O final do versículo 1, lê. Em nome de Deus, e Deus estava com eles. Ok? O que acontece no versículo 2? Quando Zorobabel ouviu as mensagens, então eles começaram a reconstrução do templo em Jerusalém. E os 2 profetas ajudaram eles. Em Esdras 5, os profetas se levantaram em nome de Deus, e os espíritos que tinham aprisionado os trabalhadores no medo, no desânimo, reconheceram o Deus que estava nos profetas. Se há batalha espiritual, quem é que trouxe desânimo? Quem é que trouxe enfrentamento? Quem é que trouxe medo? Quem é que tentou atrasar? Foram esses espíritos. Por que agora o povo, ouvindo a profecia, ouvindo a promessa, vendo Deus nos profetas, agora eles voltam? Cara, a palavra reposiciona. A promessa reposiciona. Era a vontade de Deus ou não era? Esse texto está totalmente alinhado à visão de Daniel, né? A palavra de Daniel, que se apoiou sobre a profecia de Jeremias. Está vendo? A palavra de Deus, a vontade de Deus vai se cumprir. Mas a ação de Satanás é contra nós para nos paralisar, desanimar, atrasar. E o que reposicionou? O que tirou eles do medo? O que tirou eles do desânimo? O que tirou eles dessa impotência, essa incapacidade de continuar fazendo, esse medo de continuar fazendo? A vontade do Senhor. Ali os profetas pegaram a promessa como uma arma, pegaram a vontade de Deus como uma arma espiritual e foram para cima, meu amigo, de principado e potestades, e falaram: gente, a gente já está do lado de quem venceu. Isso é uma promessa de Deus, a gente não pode parar. A gente não pode ficar aqui, não, a gente não acha nada. O Senhor disse que, gente, nós estamos debaixo de um tempo de cumprimento. Nós precisamos agir. Então a Bíblia diz que em resposta à palavra de profecia, a Bíblia diz 2 coisas enfáticas. Os profetas falavam em nome de Deus e Deus estava sobre eles. Ou seja, os espíritos malignos que aprisionavam o povo no medo, olharam e falaram: eita, Deus está com os profetas, vamos embora. Foram libertos, os olhos se abriram, o entendimento se abriu. Eles continuaram a reconstrução. Não dá tempo de ler. Depois você lê o capítulo 6, do 6 ao 12. Anota aí, tá? Você vai ver a carta que o rei Dário envia, dizendo para que liberem os caras para a reconstrução. Ainda vai dizer que eles devem ajudar ainda. E se não ajudar ainda, ele diz que vai acabar com os caras. Então esse exemplo de Daniel, irmãos, ele nos ensina como fazer o uso da vontade de Deus na intercessão e na oração. Amém? Pega esses 2 exemplos. Pega o que nós falamos lá no começo sobre a obra consumada de Cristo na cruz. Todos esses homens. Poxa, mas foi antes de Jesus. Não, a Bíblia diz que Jesus já foi morto antes da fundação do mundo. Eles já estavam sob o poder da vontade de Deus, da promessa. A vontade de Deus sempre foi uma arma na batalha espiritual. A vontade de Deus sempre foi uma ferramenta que neutraliza a ação das trevas. Vimos isso com Moisés, vimos isso com Daniel, vimos isso com o povo. Vimos isso com o povo no deserto. Quando se chega em nome do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, tendo a promessa do Senhor como essa ferramenta, cara, não paralisa.
Amém? Então nós precisamos, irmãos, fazer uso dessa vontade de Deus na intercessão e na oração.